tudo que o Senhor já tem feito nesta noite. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Eu gostaria, meus irmãos, de estar pedindo a cada um para abrir as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 7. E hoje, meus irmãos, vamos finalizar esse segundo ciclo, né, dessa história, que vai do capítulo 4, onde iniciamos, falando ali a visão do trono poderoso, glorioso, majestoso de Deus. Depois nós vemos o Cordeiro entrar em cena, tomar o livro da história em suas mãos, no capítulo 5, e comandar com toda a autoridade, mostrando que Ele é o único digno. Então, meus irmãos, vamos avançando para o capítulo 6, onde vimos que no capítulo 6 se levanta ali 4 figuras, os 4 cavaleiros, após a abertura dos selos, 6 primeiros selos, né, irmãos? E nós finalizamos, obrigado, irmão. Nós finalizamos o capítulo 6, a palavra de Deus termina com uma pergunta, e essa pergunta será respondida agora, no capítulo 7. E a pergunta do capítulo 6 é: por que é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Há uma pergunta, e agora no capítulo 7 haverá a resposta de quem são aqueles. Porque nós vimos no capítulo 6 que as pessoas, uns vão desejar a morte, outros vão tentar se esconder, mas essa pergunta, quem poderá resistir, subsistir, vai ser respondida agora no capítulo 7. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém. Vamos estar lendo, para a glória de Deus, os versículos do 1 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol, do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, nem até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Asser 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados e da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes, quem
Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém, irmãos? A palavra de Deus é poderosa, é bela. Quando nós a lemos, nós nos alegramos, porque sabemos que é uma palavra verdadeira, não tem confusão nela, não tem discordância e não tem erro. A palavra de Deus é infalível. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e é sempre uma grande oportunidade ao que encaro, ao receber a oportunidade de pregar, de anunciar, de expor a palavra desse santo livro. Porque, meus irmãos, encaro como uma das maiores responsabilidades que Deus dá a cada um de nós. Levarmos aquilo que não é nosso, é de Deus. Então, que esta noite nós possamos pedir ao Senhor que Ele abra verdadeiramente a nossa mente, o nosso coração, para que tudo dentro de nós seja esvaziado, para que Ele venha com o seu poderoso Espírito e nos preencha. Então, meus irmãos, eu quero orar mais uma vez ao nosso Deus, agradecendo por esta palavra e pedindo a Ele sabedoria, discernimento, para estarmos expondo esses versículos que acabamos de ler. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, pelo livre acesso à Tua Palavra. Te damos graças por quem Tu és, ó Deus, um Deus tão zeloso, poderoso, fiel, Deus forte, soberano, Deus poderoso, que selou um povo, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Ó Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento esta noite, Senhor. E assim, ó Pai, como o salmista diz no capítulo 139, sonda os nossos corações, Senhor Deus, esta noite. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus. Prova-nos, ó Pai, esta noite. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, haja livremente em nosso meio, nos quebrantando, Senhor, nos edificando, enchendo, ó Deus, este lugar da Tua glória, a ponto de sentirmos, ó Deus, a começar pelos nossos tornozelos e invadir os nossos joelhos, a ponto de, quando pensarmos que não, ó Deus, estamos completamente inundados do Teu Espírito, ó Pai. Nos enche esta noite, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar, eu quero trazer uma breve reflexão nesse sentido inicial. É de que o que nós estávamos fazendo desde a segunda-feira até chegar hoje no domingo. Falo isso, meus irmãos, para que a gente lembre que tivemos tempo para tudo. Tivemos tempo para andar, para parar, para dormir, comer. Ou seja, como diz lá em Eclesiastes, tempo para tudo. Então, meus irmãos, com isso eu não estou dizendo que vou demorar não, viu? Mas não se preocupe com o horário, deixe Deus falar. Meus irmãos, o horário da palavra de Deus em um culto é o horário central. Por quê, meus irmãos? É porque é o momento em que Deus, através do seu Espírito, através da sua palavra, fala conosco. É nesse momento, meus irmãos, que o Espírito Santo nos sonda e aplica em nós aquilo que precisamos aprender. Então, meus irmãos, vamos esquecer tudo. Pedir ao Senhor que Ele retire de nós angústias, pressa.
para que nós foquemos em sua palavra. E, meus irmãos, dito isso, eu também falo que o tema da exposição desta noite é: os filhos de Deus, os selados, estão protegidos nas mãos dele. Ninguém tira, meus irmãos. Ninguém. Assim como falei agora há pouco, relembrando do capítulo 4 até chegar agora no capítulo 7, assim como já falei nas outras vezes, o livro de Apocalipse, meus irmãos, é dividido em ciclos. E nós estamos aqui expondo o segundo ciclo. O primeiro foi do 1 ao capítulo 3, mas do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vemos um segundo ciclo. É como que se a história desse voltas. E cada vez que essa história é contada, ela acrescenta detalhes, meus irmãos. E aqui do 4 ao 7 nós vemos nitidamente, claramente, a história sendo repetida. E que história é essa, meus irmãos? A história da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. E o que acontece no meio com o povo que ele selou e que ele ainda está selando. Então, resumidamente é isso. Aquilo que nós vamos ver até esse momento. E no capítulo 6, finalizando, como falei, com a pergunta: quem pode ficar de pé diante de toda aquela destruição que foi narrado aqui? O céu se enrolando, tudo sendo destruído, a natureza sendo destruída, e os homens poderosos, os ricos, aqueles que se achavam donos de tudo e de todos, pelo seu poder, agora correndo, tentando escapar de uma coisa, e o que era? Da ira de Deus. Ninguém escapa. Porém, meus irmãos, aqui no capítulo 7, não é como que uma continuação, não, mas eu acho que o irmão Maurício vai compreender bem isso que eu vou dizer agora. É porque pela limitação do homem como João, ao ver a cena, era como se Deus apresentasse a ele, meus irmãos, muitas cenas ao mesmo tempo. E não tem como ele descrever tudo isso ao mesmo tempo. É como o Maurício que senta lá diante de uma televisão com 100 câmeras, 60 câmeras, ele está vendo todas ao mesmo tempo. E é mais ou menos isso. João vê ao mesmo tempo aqui a mesma cena, mas com pessoas diferentes. Uns irão gemer, gritar, procurar a morte, e o que vão encontrar vai ser a segunda morte, a condenação eterna. Mas nesse mesmo momento ele vai ver outros, e uma grande multidão, como foi descrito aqui no capítulo 7. Na mesma cena, não é como que uma sequência, mas é nesse mesmo momento. Vejamos que aqui no capítulo 7 ele vai até apresentar algo anterior às coisas que aconteceram no capítulo 6. Então vamos para o texto, meus irmãos. O primeiro versículo diz: e depois destas coisas vi. Falei isso justamente para que a gente entenda. Depois dessas coisas não significa a sequência, mas aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou colocando aqui para que as pessoas ouçam. E a história é narrada repetidamente para que as pessoas ouçam e aprendam. Ele disse que viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Meus irmãos, o número 4, em Apocalipse, nós sabemos que esse livro tem uma linguagem simbólica, e o número 4 representa o universo, toda a criação, ou seja, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então aqui ele diz que tem 4 anjos, a representação de toda a criação, e esses 4 anjos estão nesses 4 lugares. Mas eles estão fazendo o quê? Eles estão segurando algo, retendo algo. E o que é isso que eles estão retendo?
é uma destruição, é o fim. Eles estão segurando. Lá, meus irmãos, em Zacarias, capítulo 6, versículo 5, diz assim: o anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. Foram enviados por Deus com o poder destruidor da criação, mostrando que o juízo de Deus é universal, ninguém escapará. Por isso aquela cena, meus irmãos, no final do capítulo 6, e eles estão retendo, ou seja, como se fazendo força, segurando, porque alguém lhe deu uma ordem para que só vá no momento certo, no momento que já está estabelecido na agenda de Deus. Então, meus irmãos, mais adiante, ele diz que está segurando, ele está retendo os 4 ventos da terra, como que os anjos destruidores que receberam esse poder de destruir, eles estivessem segurando para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E nesse momento, nessa primeira visão, nessa visão inicial de João, ele diz que também vê outro anjo. Além desses 4 que estão ali segurando, como fazendo força. Por quê? Porque é como uma necessidade, vê que está precisando, mas diz: não é o momento. E ele vê outro anjo. E esse outro anjo, ele viu subir do lado do sol nascente, e que tinha uma coisa nas mãos, meus irmãos. E essa coisa nos faz lembrar um ponto. Nós, como cristãos, muitas vezes, quando fala em marca, selo, nós lembramos muito daquilo que nós ouvimos muito também, que é a marca da besta, que nós vamos ver mais adiante, no futuro, e que nós sabemos que está aqui no livro de Apocalipse, a marca da besta, o 666, número de homens, que é descrito aqui. Mas, meus irmãos, Deus é poderoso, Ele é fiel, e Ele escolheu um povo antes da fundação do mundo, e Ele não deixou esse povo ao léu, para que se perdessem. Não. Ele, meus irmãos, sela esse povo, Ele marca esse povo, como diz em Efésios, Ele sela esse povo, que sela com seu Espírito, como garantia, povo adquirido, nação santa, eleitos, selados como propriedade exclusiva de Deus. Ele sela, meus irmãos, o seu povo. Então nós precisamos dar atenção a esse selo, mais do que o selo da besta. Mas, de uma coisa é certa: ninguém ficará sem ser selado. Ou tem o selo de Deus, ou terá o selo da besta. Mas quem tem o selo de Deus não pode receber o selo da besta. Quem é selado por Deus recebe a garantia de que nada, nem ninguém pode destruir, ou pode, como diz aqui, adulterar esse produto. Nós, quando procuramos um produto, nós vemos se ele tem uma marca de qualidade, se ele está selado. Produtos, por exemplo, pelo IMET, porque nós sabemos que ali é um produto genuíno. E nós, meus irmãos, aqueles que ouvimos a palavra, cremos e fomos selados pelo Espírito, nós somos genuínos filhos de Deus por adoção. Meus amados irmãos, esse selo também representa outra coisa. Esse selo de Deus representa proteção divina
recebem o selo são protegidos por Deus. Meus irmãos, por onde nós andamos, as batalhas que enfrentamos, nós não estamos só. Somos protegidos por Deus. Nós somos protegidos. E também, como já falei, somos propriedade dele. Porque ele, como nós vimos no capítulo 5, Cristo nos comprou de toda raça, tribo, povo, língua e nação. Ele comprou. Então nós somos propriedade dele. Satanás não tem poder sobre a igreja, que é o povo de Deus. Meus amados irmãos, e esse anjo que tinha em suas mãos o selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos. Ou seja, ele tinha uma autoridade e anunciou aos 4 anjos que seguravam ali os ventos e disse a esses 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, no versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Meus amados irmãos, Apocalipse 14, versículo 1 diz, então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que trazia escritos na testa o nome dele e o nome do seu Pai. São selados, meus irmãos. Nós, na nossa visão humana, não conseguimos ver o selo escrito em nós, mas pelo seu Espírito, essas marcas são e transbordam para quem está próximo de nós. E Deus do céu vê e faz distinção quem tem o selo dele e quem não tem. E meus amados irmãos, é bom também aqui frisar de que não está fechado o número dos selados. Ele continua selando pessoas. A porta da graça desse anjo, como nós vimos o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que recebe a autoridade de levar a mensagem poderosa do Evangelho, continua atuante. Como sabemos, estamos no tempo da graça, mas esse tempo terá o dia do fim. Quando o último escolhido de Deus for selado, então virá o fim. Então despontará nas nuvens o Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo, Leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus conosco, com poder e grande glória, e enviará os anjos que sabem quem são, porque estão marcados. Vou dar um exemplo grotesco. Meu pai, ele marca os animais dele. Tem lá um D e um S. Onde ele chega, ele sabe, esse é meu. Assim é os selados. Deus conhece e conhece pelo nome. Conhece a história. E continua escrevendo como um grande poema em suas mãos. Porque ele mesmo foi quem criou. E continua trabalhando na vida desses selados. Meus amados irmãos, lembrando desse selo como proteção, nós lembramos do que Deus fez lá no Egito, quando veio a última praga, onde veio o anjo da morte, e tinha uma função específica: matar todo o primogênito. Mas, meus irmãos, Deus, antes da
destruição, ele mandou que selassem, que marcassem os lares com sangue. E esse sangue foi o motivo para que a grande destruição não tocasse naqueles filhos que ali estavam, naquela família. Porque Deus os protege. E naquela ocasião, com sangue, e não diferente de hoje. O mesmo sangue, mas não de um cordeiro animal, mas do Cordeiro Santo. E é por causa do sangue dele, como vamos ver mais na frente, que temos a garantia de que estamos nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, Apocalipse, na verdade Isaías 44:5, vai dizer o seguinte: um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Meus amados irmãos, nós fazemos parte agora do Israel de Deus, o Israel espiritual. Nós recebemos o sobrenome de Deus em nós, recebemos o seu Espírito. Essa é a marca, a grande marca que Deus sela ao seu povo, cumprindo a promessa que Ele envia através dos profetas, que derramaria do seu Espírito, e marca, unge, sela um povo, e é propriedade exclusiva dele. Então, meus amados irmãos, antes que venha toda a destruição do mundo, Deus selará a todos. E para Deus existe um número específico de quantos são, mas para nós é uma multidão incontável. Vamos ver, meus irmãos, o que diz no versículo 4. João, além de ver, ele ouve, porque ele diz: e ouvi o número dos selados, ou seja, o número daqueles que receberiam o selo em suas testas, o selo de Deus, de todas as tribos dos filhos de Israel. E precisamos lembrar, meus irmãos, que esse número é simbólico. Versículo 5 diz... Não, meus irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. E ouvi o número dos selados, ainda no versículo 4. E eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, de todo o mundo, Deus tem os seus eleitos. E por que, meus irmãos, esse número não pode ser literal, como pensam os da seita Testemunhos de Jeová? Porque, meus irmãos, aqueles que hoje entram nos Testemunhos de Jeová, já entram em desvantagem, porque o número já está fechado. Em toda a história já completou 144 mil que fazem parte das Testemunhas de Jeová. Então, aquele que entra hoje não vai para o céu. E eles dizem isso, mas herdarão as bênçãos aqui na terra, porque não tem mais espaço lá. Deus fez a casa apertada. Meus irmãos, esse número, assim como os outros números de Apocalipse, não pode ser literal. Meus amados irmãos, a Trindade, 3, junto com o número 4 de toda a criação, multiplicado dá o número 12, 3 vezes 4. E 12 é o número da igreja. 12 é o número da igreja. Desde o início da história, a velha aliança. E 12 é o número da igreja, dos 12 apóstolos. 12 das tribos de Judá, 12 dos apóstolos. Quando esse número é multiplicado, dá uma numeração perfeita, 144 mil, que representa não o povo
povo de Israel nação, mas a nação celestial, o Israel de Deus, os escolhidos de todos os tempos, aqueles que foram selados. Então, meus amados irmãos, aqui nós vamos ver que na visão de Deus, esse número é exato, porque Deus sabe todas as coisas. Mas quando nós olhamos para o que Deus promete a Abraão, ele diz que Abraão olhasse para as estrelas e contasse. Ele diz que não conseguia contar. Ele diz: assim serão os que serão abençoados em ti. Um número incontável, uma multidão incontável. Então, meus amados irmãos, os eleitos, na visão de Deus, existe uma numeração perfeita, mas simbólica. Nós vamos ver, meus irmãos, a representação desses números 12, quando nós vemos em Apocalipse 21, 12, que diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Antes, meus irmãos, deixa eu voltar. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Mais adiante ele diz: a muralha da cidade, e aqui ele está falando da Nova Jerusalém, a cidade celestial. Ele diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a igreja completa, a noiva, como vimos ontem, um corpo. E esse corpo é a igreja triunfante, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é vitoriosa, não por causa dos seus feitos, mas por causa daquele que a conquistou. Meus amados irmãos, e aqui ele traz uma descrição de 12 tribos, e de cada tribo 12 mil selados. Mas veja, meus irmãos, que na história, quando nós vemos lá no Êxodo, essa sequência não está como está escrita lá, porque lá a cronometragem está do mais velho, Rúben, e aqui está de Judá. Por quê, meus irmãos? Porque mostra que o cumprimento para que o povo recebesse autoridade de ser filho de Deus, recebesse a graça de ser reconciliado com Deus, viria de Judá. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Vejamos que aqui não está Dan nem Efraim. Foi acrescentado Levi e José. Mas, meus irmãos, isso daqui é uma simbologia que mostra a multidão que nós vamos ver a partir do versículo 9. Essa é a igreja triunfante, a igreja, meus irmãos, militante, que atua nesta terra, aqueles que ficarão de pé, respondendo a pergunta do capítulo número 6. Quem poderá subsistir diante de toda destruição? A resposta é: aqueles que Deus selou. Louvado seja o nome de Deus, nosso Senhor. O versículo 9, meus irmãos, ele diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Meus amados irmãos, relembrando aquilo que falei agora há pouco,
de Deus, a conversa de Deus com Abraão, meus irmãos, que está lá em Gênesis 15:5, diz: levando para fora da tenda, disse-lhes: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, dizendo: assim será a sua descendência. Uma grande multidão incontável, meus irmãos, são aqueles selados de Deus. Aqueles que hoje continuam sendo selados, porque Deus continua operando o maior milagre, que é o milagre da salvação. De alguém que está morto espiritualmente e lhe dá vida. Ao ouvir o Evangelho e crer, então ele é selado com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Então, meus irmãos, dá vontade de chorar quando ouço, às vezes até de um familiar, que diz: é impossível, porque a igreja diz que é, e diz que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, dizer que pode ter certeza da salvação. Meus irmãos, dá vontade de chorar, por causa, meus irmãos, da ignorância, e por causa daqueles lobos vestidos de cordeiro, que vão tangendo um povo enganados. E por falta de conhecimento, sofrem. Mas, meus irmãos, na mesma medida que me dá vontade de chorar, eu me alegro, porque eu sei que aqueles que são escolhidos de Deus, os selados, em algum momento, Deus abrirá os seus olhos e irá selá-los com o seu Espírito. Louvado seja o nome de Deus. Mas, meus irmãos, essa grande multidão não está em qualquer lugar, não. Essa grande multidão, eles estão diante do trono do grande Deus, Criador de todas as coisas, que vimos no capítulo 4. Está também, meus irmãos, diante do Cordeiro, que nós vimos, o Deus poderoso do capítulo 5, o digno de pegar em suas mãos o controle da história, porque venceu, e venceu porque morreu. Meus amados irmãos, eles estão diante do trono da graça, diante do trono poderoso de Deus, de onde ninguém mais tira. E nós vimos, meus irmãos, que nós que ainda estamos aqui e sofremos angústias, passamos por sofrimentos, batalhas, angústias no nosso coração, na nossa alma, nós já estamos nessa multidão perante Deus, mas não literalmente ainda, mas representados por aquele que nos comprou, Jesus Cristo, como advogado fiel, aquele que nos representa diante de Deus. Nós já desfrutamos, meus irmãos, da salvação de Deus. Meus amados irmãos, precisamos ler a palavra de Deus e verdadeiramente, disso sim, tomarmos posse daquilo que Ele descreve, daquilo que Ele inspirou pelo seu Espírito para que os homens escrevessem, para o consolo da sua igreja, da sua noiva, mediante as aflições temporárias. Meus amados irmãos, diz também que eles estão, meus amados irmãos, tendo preservado a sua individualidade. Eles sabem quem são e sabem por que estão ali. Lá não será alguém que eu não vou saber quem é Luciano. Deus preserva a nossa individualidade. Meus amados irmãos, e lá receberemos vestes brancas. Vestes brancas, meus irmãos, e palmas nas mãos, simbolizando a gratidão, o louvor, a adoração
aqueles que estão sentados no trono. Então, meus irmãos, uma das funções que teremos no céu é adorar. Adorar, porque nós tivemos restaurado, plantado em nós aquilo pelo qual nós nascemos. Adorar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, essas vestes brancas simbolizam livramento eterno, simboliza pureza diante de Deus. Pureza. Por quê, meus irmãos? Porque ao crermos em Jesus, na sua obra, o seu sangue, como vamos ver mais na frente, ele tem um papel poderosíssimo em nossas vidas. Sem o sangue de Jesus não tem perdão de pecados. Sem o sangue de Jesus, mortos não poderiam voltar a viver. Sem o sangue de Jesus, inimigos não poderiam ser reconciliados com o Pai. Então, meus irmãos, o versículo 10 diz o que eles estavam falando, dizendo, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, reconhecendo que a salvação vem tão somente dele e que receberam de graça, mas que teve um grande pagamento que não foi feito por eles. Por isso essa gratidão diante de Deus, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não fosse condenado, mas que agora estivesse diante de Deus salvos. Meus amados irmãos, diz que eles estavam com grande voz. Nós precisamos, meus irmãos, desde já, entoarmos os louvores que oferecemos a Deus, não com vergonha, não com temor, mas com ousadia no Espírito, em agradecimento por tudo aquilo que Ele já fez, meus irmãos. A salvação vem de Deus, não somente dele. Somente aquele que veio do alto, aquele que veio do céu, Jesus Cristo, pode salvar. Somente aquele que veio do alto, o Espírito Santo, pode ser o selo de Deus. Meus irmãos amados, eles estavam dizendo salvação ao nosso Deus no versículo 10, que está assentado no trono. Eles adoram o Deus Todo-Poderoso e adoram ao Cordeiro, aquele que conquistou, adoram aquele que planejou toda a história, planejou a redenção para o seu povo, e adoram aquele que executou, aquele que colocou em prática esse plano remidor, esse plano salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele é adorado por sua igreja, pelo seu povo, e aqui mostra que esse povo tem alegria ao adorá-lo. Ele tem alegria por saber que é um povo protegido. Ele tem alegria por saber que é um povo que foi adquirido. Ele tem alegria porque sabe que é genuíno, é uma nova criatura, criada por Deus, não por mãos humanas. E no versículo 11, irmãos, diz o seguinte, e todos os anjos, veja que nesse momento a união, a igreja louvando com grande voz, recebe agora, junto dela os anjos. Os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e nesse momento prostraram-se diante do trono sobre seus rostos,
para fazer o que, meus irmãos? Adorar. Adorar, meus irmãos, a Deus. Adorar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Emanuel, Deus conosco, ao Príncipe da Paz. Adorar, meus irmãos, o início e o fim, a estrela da manhã. Adorar, meus irmãos, o Deus forte. Adorar o pão da vida, adorar a água viva. Adorar o único caminho, adorar a vida. Adorar a verdade. Adorar, meus irmãos, o bom pastor. Eles estão ali adorando o Deus Todo-Poderoso, que cumpriu perfeitamente toda a obra que foi colocada em suas mãos e que todo o plano eterno de Deus foi cumprido milimetricamente, sem deixar que lhe faltasse nada. Porque Cristo diz: assim deve acontecer, porque eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio cumprir esse projeto, esse plano, esse desígnio eterno. Meus amados irmãos, e aqui, no versículo 12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, mostra o que a igreja viva, a igreja do Senhor irá fazer: adorar, glorificar, honrar o Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Não terá circunstâncias que façam nós nos preocuparmos com horário, com problema, com falta de dinheiro, com fome, com sede. Não terá nada disso que venha atrapalhar a nossa adoração a Deus. Meus irmãos amados, e o melhor é saber que tudo isso não terá fim, é eterno. Então, meus irmãos, se nós nos sentimos afadigados, se nós nos sentimos como algo difícil de fazer, louvar, adorar, glorificar a Deus, talvez você está com o ingresso para o lugar errado, porque lá é o que a igreja vai fazer: adorar, glorificar, louvar ao Deus Todo-Poderoso. E Ele que nos criou como nova criatura já plantou isso em nós, adorar tão somente a Ele. Por isso que quando vemos algo, meus irmãos, por isso que quando nossos olhos batem algo e querem adorar, querem fazer desse algo ídolo, na hora o Espírito Santo nos mostra tão somente a Deus. E nos sentimos incomodados, por mais que passemos alguns dias nessa ilusão, voltaremos para o lugar certo, porque nós não somos de nós mesmos, mas de Deus, e somos guiados por aquele que é invencível, o Cordeiro, que nós vamos ver que é o pastor, Jesus Cristo. Irmãos amados, no versículo 13, diz assim, uma pergunta, meus irmãos, e João não sabe responder, e por não saber responder, ele diz: tu sabes. Ele diz: e um dos anciãos me falou, dizendo: estes, ou seja, essa multidão incontável, quem são? Na verdade, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E aqui, meus irmãos, o que nós vamos ver é a descrição de João respondendo, dizendo no versículo 14: Senhor, tu sabes. E ele me disse. Essa descrição que nós vamos ver agora, meus irmãos, no versículo 14, é tão clara, assim como no capítulo 24
24 de Mateus, no sermão escatológico de Jesus Cristo, onde ele fala do tempo do fim. Ele aqui quebra uma expectativa de muitos, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Deus não irá arrancar da igreja, ou seja, arrebatá-la antes da grande tribulação, mas Deus irá tirá-la durante a grande tribulação. Nós passamos, meus irmãos, por o início das dores, o início das contrações, como ele dá o exemplo de uma grávida, os princípios das dores. Mas a igreja viva, o corpo de Cristo, passará pela grande tribulação. E lembrando mais uma vez o Êxodo, quando Deus começou a enviar o seu juízo à terra, ali ao Egito, Deus não tirou o seu povo nas primeiras pragas. Antes ele viu o seu povo gemer mais ainda. Quando o faraó dobrava o tempo de serviço que ele já tinha. Mas, meus irmãos, diferentemente daqueles que vivem sem esperança, o povo de Deus tem esperança e tem a certeza que Ele virá nos buscar. Ainda que seja no momento mais difícil, como diz lá, que serão dias tão terríveis, que se não fossem abreviados, nem os eleitos aguentariam. Meus amados irmãos, esse tempo está por vir. Mas à frente de Apocalipse, Deus diz que Ele deu autoridade ao anticristo para perseguir a igreja e vencê-la. Mas a diferença, meus irmãos, é que o vencer do anticristo é a vitória dos eleitos. Quando morrem, vivem. Quando morrem, vão para a presença de Deus. Aqueles que eles perseguem na terra não vão para um destino incerto, mas vão para a presença gloriosa de Deus. Na verdade, eles estão tão somente cumprindo, porque morrer todos nós vamos. Mas aqueles que irão serem mortos pelas mãos do anticristo, quando ele se levantar, ele está tão somente cumprindo a agenda de Deus, fazendo com que impulsione o povo dele logo para a sua presença literal e eterna. Meus amados irmãos, nós temos que nos gloriar em Cristo Jesus por recebermos o selo. Porque, meus amados irmãos, algo que é genuíno, algo que é da criação de Deus, a nova criatura, é impossível serem adulterados. É um produto selado. E um produto selado, nós vimos, meus irmãos, aqui no capítulo 5. Quando Deus sela, só quem tira o selo é quem tem autoridade. E nós somos selados. E homem nenhum, sistema nenhum, pode tirar o selo que Deus nos selou. É por isso que a salvação, meus irmãos, do início ao fim, pertence a Deus. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós não conseguiríamos. Tão somente toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Aleluia. E a resposta, meus irmãos, que esse ancião diz, é que essa grande multidão, são os que vieram da grande tribulação. A palavra é clara. São aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Versículo 15 ele diz: por isso estão diante do trono de Deus. Meus irmãos, a igreja não está diante do trono de Deus porque passou pela grande tribulação. A igreja não está diante do trono de Deus porque ela é boazinha. A igreja não
está diante do trono de Deus, porque ela coopera. A igreja, a grande multidão, está diante do trono de Deus, porque branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, como já falei, sem sangue não há perdão de pecados, e a separação entre nós e Deus era por causa do pecado. Então, quando nós cremos na obra redentora de Jesus, na redenção, o seu sangue como expiação, ou seja, trocando de lugar conosco, pagando a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, nós fomos salvos ao crer em Jesus Cristo. E quando digo nós fomos salvos, é porque nós fomos justificados diante do trono de Deus. Deus nos justificou por causa do sangue de Jesus Cristo. Para aqueles que creem, nós somos salvos. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós somos salvos porque já somos justificados. Nós estamos sendo salvos porque nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo. Quando nós fomos justificados, nós, meus amados irmãos, foi retirado da nossa conta a culpa do pecado. A culpa por sermos pecadores foi retirada de nós e colocada em Cristo. E meus irmãos, agora nesse processo que estamos passando, da santificação, nós fomos libertos do poder do pecado em nós. O pecado ainda está presente em nós, mas não tem mais poder sobre nós. E no futuro, quando estivermos literalmente na presença de Deus, então somos, de uma vez por todas, salvos na glorificação e libertos da presença do pecado, porque estamos literalmente com vestiduras brancas, simbolizando pureza diante de Deus, onde receberemos corpos glorificados. Mas deixando bem claro, meus irmãos, e no centro de toda essa pregação, que não haveria essa grande multidão diante de Deus se não fosse o sangue do Cordeiro. Foi com sangue que ele comprou povos de toda língua, nação, tribo, de todos os lugares do mundo. Foi com sangue. E é por causa do sangue de Jesus que estamos diante dele. E essa grande tribulação, meus irmãos, só vem, ou só cessará, quando o último dos escolhidos forem selados. Então Deus, como falei, enviará os seus anjos, quando Cristo vier nas nuvens com grande poder e glória, e levar, arrebatar a igreja. E o arrebatamento, como nós vemos nas Escrituras, não é algo secreto. É algo que todo olho verá. Todo olho verá. A igreja sendo arrebatada, como num piscar de olhos, junto do grande Rei Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o motivo, como diz no versículo 15, que eles estão diante do trono é porque eles branquearam as suas vestes. Eles confiam tão somente em Jesus, na sua obra. E o que é que eles fazem lá, meus irmãos? Outro ponto, ele o serve. E esse serve aqui é cultua, prestam honra, louvores, prestam serviços de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono
nos cobrirá com a sua sombra. Nada, meus irmãos, poderá nos tocar, poderá nos tirar, como diz em Romanos, nada nos separará desse amor. E diante de Deus o serviremos, e Ele, com sua sombra, com seu poder, com seu brilho, nos cobrirá com sua glória. E no versículo 16, ele diz a essas pessoas que vieram da grande tribulação, que vieram das aflições da vida, nunca mais terão fome. Lembrando de todo o processo dos cavaleiros citados no capítulo 6, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem cama alguma cairá sobre eles. E aqui nos faz lembrar aquilo que Deus, através do seu profeta Isaías, anunciou. Meus irmãos, no capítulo 49, versículo 10 do livro de Isaías, dizendo: não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes das águas. Isso será cumprido, meus irmãos, nos céus, na Nova Jerusalém. E quem nos guiará? Quem é a porta para entrarmos por esse caminho? Ou melhor, quem é esse caminho? É Jesus, meus irmãos. Jesus é a centralidade de toda a história. Toda a história, todas as escrituras apontam para Ele. Não tem espaço para mais ninguém, porque Deus não divide a honra dele com ninguém. E aqui diz que esses nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais sofrerão. Aqueles que derramaram muitas lágrimas não precisarão mais de lenço. Porque o versículo 17 diz: o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E aqui nos faz lembrar, meus irmãos, o Salmo 23. E lhes servirá de guia. E aqui cumpre aquilo que Jesus disse verdadeiramente que é, e que nós já provamos que Ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque aqui diz: e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas. E toda lágrima que nós tivermos derramado nesta terra, meus irmãos, pelas afrontas do inimigo, pelas afrontas do sistema corrompido, pelas afrontas daqueles que não conhecem Deus e que nos afrontam, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. É Deus, meus irmãos. Isaías 25:8 diz: destruirá a morte para sempre, não haverá mais destruição. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Sabe quem falou isso? Deus, o Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, para finalizar, a alegria, o contentamento de saber que os filhos, aqueles que são selados, não estão vagueando como folhas secas que o vento leva para onde quer, mas estão nas mãos de Deus, porque foram selados, e um selo que ninguém tem autoridade para tirar, porque foram selados com o Espírito Santo, foram branqueados com o sangue do Cordeiro. E esse sangue tem poder para justificar. Esse sangue tem poder para levar inimigos que agora perdoados para a presença de Deus. Esse sangue tem poder para tirar aqueles que estão debaixo da ira de Deus, condenados ao inferno, agora para receberem o poder e a autoridade de serem filhos de Deus e morarem para sempre no tabernáculo que Deus será
o centro, por toda a eternidade. Meus amados irmãos, finalizo dizendo: embora o mundo muitas vezes nos lance temores, embora muitas vezes o mundo nos lance dúvidas, a palavra de Deus nos dá certeza. Então, meus amados irmãos, que cada um de nós possamos nos apegar mais e mais à palavra, que nos traz garantia e nos coloca no dia certo para sabermos onde a agenda de Deus está sendo cumprida. E que, como algo triunfante, majestoso, já nos revela hoje como será a eternidade. Que gloriosa, meus irmãos, é a palavra de Deus poderosa. Meus amados irmãos, outro ponto é que, embora os sofrimentos nessa vida vão afligindo cada vez mais todos nós, a igreja, e como que se um grande cerco vai se fechando contra ela, precisamos, meus irmãos, estar atentos, convictos que foi determinado por Deus que passássemos por isso. Não para que nós fôssemos justificados pelo sofrimento, porque isso nós já fomos pelo sangue, mas porque era necessário que por isso a igreja passe, o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, ainda dá tempo, porque Deus confiou a nós aquilo que os anjos queriam, anunciar as verdades eternas, e os eleitos de Deus irão ouvir como ovelhas, e irão para o celeiro, para o aprisco do bom pastor, Jesus Cristo. Então, louvado seja Deus por esta palavra, meus irmãos, e pela garantia de onde nós estamos, e de que o povo estará gemendo, fugindo da presença de Deus, e ao mesmo momento, um povo estará louvando, adorando a Deus. De que lado nós estamos? Eu quero orar, meus irmãos, antes do louvor final. Tem louvor final, irmãos? Eu quero orar agradecendo por esta palavra. Após o louvor, o culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, meu Senhor, pela tua palavra, Deus, pela atuação do teu Espírito em cada um de nós, nos mostrando, ó Pai, que somos propriedade exclusiva tua e que a salvação vem do Senhor. A garantia da salvação vem de ti, não das nossas obras, não daquilo que somos, mas tão somente por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, suficiente, a sua obra perfeita. Pai, obrigado, porque sabemos que não há em nós motivo algum que pudesse o Senhor inclinar os seus olhos para nós, para nos acharmos bonzinhos a ponto de nos dar a salvação. Mas sabemos que essa escolha é eterna. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor. Tudo que nós temos de dizer é obrigado, Pai, porque nós temos a consciência de que não merecíamos, porque somos pecadores. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, um favor imerecido a nós, pessoas tão más, dominadas pelo pecado, e que estávamos mortos, agora podemos desfrutar das verdades eternas, desfrutarmos das promessas que o Senhor nos deu, e que sabemos que cada uma delas serão cumpridas, ó Pai, no teu tempo, na tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Espírito Santo Consolador, nos ajude a passarmos firmes as dificuldades que enfrentaremos, ó Pai, nas nossas vidas.
as que já enfrentamos e aquelas que ainda estão por vir. Porque, ó Deus, coloca em nós, Senhor, a firmeza, a ousadia de que, ó Pai, o nosso futuro está garantido. Nós verdadeiramente somos mais que vencedores, porque somos propriedade exclusiva tua. Estamos nas mãos do Senhor, e que o preço que foi pago, ó Deus, é grandiosíssimo, foi o sangue do teu Filho. Oh Espírito Santo, obrigado. Nos livre de todo mal, nos livre da frieza, da indiferença, nos livre de nós mesmos, ó Pai, do orgulho do nosso coração, e nos enche de amor, Pai, para com o próximo, para que eles também possam desfrutar dessa esperança que nós temos viva em nós. Oh Pai, é no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que oro agradecido por esta palavra. Amém. Glória a Deus.
Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os avisos da semana. Terça-feira temos oração a partir das 5h30 da manhã até as 6h30. Amém. Dia de terça-feira também tem gabinete pastoral. O pastor sempre está aqui. De 8h30 até meio-dia, depois até 6 horas da tarde. Nas terça-feira. Quarta-feira temos culto de edificação, né, estudando a doutrina. Amém? Sábado a EBD. Amém, irmãos? Então, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Se você quer aprender mais e mais da palavra de Deus, venha para a escola bíblica discipuladora, né? Então, tem duas classes, uma junto com o Tiago Montasso, nosso irmão Manuel, né? E tem outra sala junto com eu e o pastor. Amém? Então, não deixe de vir, irmão. Venha. Muito importante para cada um de nós, cada vez mais, estarmos sendo ministrados pela palavra de Deus. Nem porque, se você conhece a palavra, nada vai poder lhe tirar da presença de Deus. Nada vai lhe enganar. Assim como foi pregado nessa noite. Precisamos estarmos na palavra de Deus. Amém? Vamos orarmos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por tudo, Deus, que o Senhor fez nesta noite, ó Pai. Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, que foi ministrada através do teu Filho, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos a certeza que fomos selados, ó Deus, através do teu Espírito Santo, ó Deus. E nós temos a certeza, ó Deus, que nada nesse mundo, assim como a tua palavra nos diz, ó Deus, nem a dor, nem a doença, nem a fome, nada nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, meu Deus, porque nós temos a certeza da vida eterna. Sabemos que um dia iremos para o céu, iremos morar numa morada celestial. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá só haverá alegria, lá só haverá adoração, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós, ó Pai. Não foi por obras, mas foi o sacrifício que o Senhor naquela cruz pagou pelos nossos pecados. Por isso que estamos aqui nesta noite. Temos a certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe nesta noite a esta casa de oração. Que esta semana, Deus, seja uma semana abençoada, Senhor. Que seja uma semana que possamos, ó Deus, buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Pai. E nós oramos mais uma vez te pedindo, abençoa, Deus, os nossos lares, as nossas famílias, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Está encerrado. Amém.